E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula de literatura, a introdução, né, à nossa disciplina, e será dada de maneira virtual para vocês, pelo menos até que retorne esse longo período que nós estamos vivendo de quarentena por conta dessa pandemia do coronavírus. Na aula de hoje seria impossível a gente iniciar os nossos estudos sobre literatura sem que a gente antes conheça, na verdade, a origem da palavra literatura, de onde vem esse vocábulo literatura, o que ela quer dizer, para que a gente trace um conceito sobre o que realmente é literatura. Às vezes a gente se pergunta, será que essa obra é considerada literária? Será que essa obra é literatura? Faz parte da literatura? É um texto literário? Tenho certeza que vocês já ouviram algumas dessas perguntas e hoje a gente não está aqui para dar todas as respostas. Nós estamos aqui apenas para construir com vocês esse conceito, esse conhecimento acerca da literatura. É necessário, então, antes de mais nada, que a gente consiga perceber de onde vem o termo, o vocábulo literatura. Vem lá do latim, né? Literatura é um termo de origem latina que a princípio se traduziria como litera, né? Se traduziria como palavra, como vocábulo. Então, de uma forma bem geral, nós costumamos dizer que a literatura seria uma expressão de arte. E que tipo de arte é essa? Sabemos que existem diversos tipos de arte, como a dança, a música, a pintura, e temos também a arte da palavra, que seria a literatura. Mas não é simplesmente definir um conceito como o que é literatura. Literatura é a arte da palavra. Não é só isso. Vai muito além. E esse conceito realmente precisa ser construído ao longo de nossas aulas junto com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai chegar ao final do nosso curso, no final do ano, sem ter a certeza exata, a convicção do que é literatura. A gente vai ter uma ideia geral. Vamos pensar que nós vamos ter um ponto de partida para os estudos literários. A gente tem uma noção, a gente tem uma base, mas o que é literatura em si depende de muitas outras coisas, de muitos outros fatores, principalmente da sua quantidade de leitura e a qualidade de sua leitura ao longo da sua vida, para que você consiga perceber num texto se ele é realmente um texto literário ou não. Em sua opinião, a literatura seria um tipo especial de linguagem? Seria uma forma de expressar a linguagem? Sim, com toda certeza. A literatura é um tipo especial de linguagem. A linguagem que se utiliza da arte, da palavra, para transmitir algo, para transmitir uma mensagem, para se comunicar de forma artística. E como eu vou saber se um texto é de fato literário ou não literário? Como eu já falei anteriormente, existem diversos fatores que vamos estudar ao longo do ano para ter a certeza, né, para ter uma ideia. Certeza não, vamos ter uma ideia do que seja literatura. Então nós vamos observar alguns aspectos. O primeiro desses aspectos é a literariedade. Putz, que palavra difícil. Literariedade. Não é literalidade, é literariedade. O que seria isso? É a qualidade de um texto literário. É quando nós utilizamos alguns elementos próprios para classificar uma linguagem como literária. Então, quando a gente observa um texto e diz que aquele texto é um texto literário, nós observamos elementos presentes nele. Nós observamos a literariedade daquele texto para julgar que aquele é um texto literário. Com isso, a linguagem literária ela acaba se tornando uma linguagem poética. Por quê? Porque as palavras utilizadas num texto literário elas diferem totalmente daquelas palavras utilizadas no nosso cotidiano, na nossa fala cotidiana. Ela tem um diferencial, ela tem um porquê ser tratada de forma diferente. Então é uma linguagem não precisa necessariamente ser rebuscada, ela precisa ser poética,
porque a literatura ela precisa se diferenciar dos demais textos, dos textos informativos, das receitas, enfim, ela precisa se diferenciar dos demais gêneros, dos demais tipos de texto, por seus elementos. A partir da observação dos elementos de um texto, a gente consegue diferenciar. No dia a dia eu não utilizo esse tipo de linguagem. Essa linguagem está presente nesse texto por um porquê. Tem um motivo para isso. E esse motivo é porque esse texto é um texto literário. Então as palavras vão ser literárias, vão ser diferenciadas da nossa fala do cotidiano. Elas vão ser recheadas de conotação. E o que seria a conotação? Conotação é um emprego da palavra num sentido figurado. Não é o sentido real da palavra. Quando nós nos referimos ao sentido real da palavra, nós estamos tratando da denotação. Aquela palavra cujo significado está no dicionário, aquele sentido literal da palavra, e não é literário, é literal, aquele sentido da palavra que está dicionarizada é um sentido real, um sentido objetivo. Quando a gente fala de conotação, a gente percebe que a palavra está sendo utilizada num sentido que não é o usual, não é o comum daquela determinada palavra. Vamos observar um exemplo. Vou ler 2 textos para vocês. O texto 1 diz o seguinte: mas não há literatura que não tenha seus campeões de mentira, real ou imaginária. O escritor francês Alphonse Daudet celebrizou-se graças às aventuras mentirosas de seu personagem Tartarin de Tarascon, um burguês baixinho, com certa tendência à obesidade, que se imaginava um valente herói e saía contando peripécias nunca vividas. No Brasil, o mentiroso Macunaíma, de Mário de Andrade, nem fez questão de fingir ser herói. Covarde como só ele e sem nenhum caráter, Macunaíma mentia o tempo inteiro para se safar de qualquer problema. Dizer a verdade, aliás, lhe dava preguiça. A fonte é super interessante, em São Paulo, agosto de 1993. E o texto 2 diz o seguinte: dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está de pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê. Fernando Pessoa, grande escritor. Então percebam que os 2 textos, lidos agora por mim, tratam do mesmo assunto. Ambos falam sobre a construção do texto literário, a construção literária, só que cada autor tratou o seu texto de uma forma diferenciada. Ambos falam sobre o processo imaginativo do autor. Ambos falam sobre a questão da literatura ser uma imitação mentirosa da realidade. Então, no texto 1, a gente percebe que a linguagem é informativa, é uma linguagem denotativa, serve simplesmente para transmitir uma informação. Ela apresenta dados precisos, ela apresenta nomes precisos, nomes de escritores. Ela está simplesmente ali para informar. Não tem nada de diferente da linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por mais que ele brinque em alguns momentos com a palavra, é a realidade, é a denotação, é a informação, é o referencial que está ali. É um texto completamente informativo, mas não é um texto literário. Ele não tem elementos que possam torná-lo um texto literário. Já no texto 2 a gente percebe que a linguagem é totalmente conotativa. As palavras utilizadas não são usuais, não são palavras que utilizamos no nosso cotidiano. Não é uma forma de escrita comum que nós utilizamos para transmitir uma mensagem. Ela tem uma sensibilidade estética, ela tem uma emoção estética. Mas esse texto não me emocionou. Não estamos falando de emoção, aquele sentimento. Nós estamos falando de emoção estética, da estética do texto, da forma como ele foi organizado, mexer com você de alguma forma.
E aí nós chamamos de sensibilidade estética, de emoção estética de um texto. Então, logo, esse texto 2 utiliza uma linguagem conotativa, recheada de plurissignificação. Existem diversos significados, cada um pode ler e interpretar de uma maneira diferente, porque a literatura abre esse espaço, ela abre portas para diversos significados, para diversas interpretações de um mesmo texto, de um mesmo assunto. Elas entrelaçam informações e é necessário que você tenha um retorno do leitor, uma interpretação do leitor para que ela faça sentido naquele momento. Então, eu, como leitor, enquanto um leitor, posso ler aquele texto de uma forma e você pode enxergar de outra completamente diferente. Existem textos de vestibulares, inclusive, que alguns professores, na época da faculdade, eu lembro que brincavam que se Machado de Assis estivesse vivo, ele ia ficar desesperado com a cobrança que uma determinada faculdade estava fazendo de uma questão referente a um texto dele que fugia completamente daquilo que realmente ele queria transmitir. Então a resposta certa não poderia ser aquela letra D, porque aquela letra D não tem nada a ver com o que Machado de Assis pensou quando escreveu o texto. Quem diria? Quem pode ter essa certeza? Machado não está ali para explicar o texto dele. Então, quando eu leio o texto, eu tenho a minha interpretação. Baseado na minha interpretação, eu vou formular uma questão para vocês. E a resposta que eu vou esperar que vocês deem àquela questão é aquilo que eu interpretei. Mas se você tiver interpretado de forma diferente, não digo errada, mas digo diferente. Por isso que eu gosto que muitas questões de literatura elas sejam, podem ter questões objetivas de múltipla escolha, mas eu gosto muito da justificativa, porque às vezes o aluno consegue ter uma visão diferente da que eu tive quando formulei a questão. E aí, tendo argumentos que sustentem aquilo ali, para mim é o suficiente. O aluno conseguiu pensar de uma maneira diferente que eu, dentro da coerência do texto, né? Não fugiu muito daquilo ali, e aquilo é aceitável. Então eu gosto muito das justificativas nas questões objetivas. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um outro texto, que também é um texto literário, e nós vamos traçar algumas considerações a respeito dele. O título é A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Perceberam que a flor que está sendo tratada no texto, ela não é uma flor de verdade? Não é uma planta? Essa flor provavelmente quer dizer a esperança que o ser humano precisa ter num momento de tanta agitação, de correria, de uma cidade grande, onde o trânsito causa tanto caos, tanto estresse, tanta confusão, e no meio do asfalto, de repente, com policiais, com pessoas, com carros por todos os lados, nasce uma flor. Então, no meio a tanta tribulação que as pessoas vivem no seu dia a dia, nasceu uma flor, nasceu a esperança de um dia melhor, de um futuro melhor, de uma vida melhor naquele momento. Por que ela é desbotada? Por que ela ainda é feia? Porque ela ainda está em processo de desenvolvimento. Ela brotou ali, ela começou a nascer, mas ela ainda vai crescer, ela ainda vai se abrir. Então é um processo lento e contínuo. Então quando lemos um texto, um texto literário de linguagem conotativa, nós podemos dar diversos significados a uma palavra que está ali que eu entendi de uma forma e você de outra. Você pode ter entendido flor de uma maneira diferente. E agora fica a minha pergunta para você. Deixa aí nos comentários da nossa sala de aula virtual que essa vai ser a forma da nossa presença de hoje, da nossa chamada. Eu vou deixar a pergunta para que vocês respondam. Diante da resposta de vocês, eu vou computar a presença da aula de hoje, que é, para vocês, o que significa essa flor? Eu acredito que uma aula de literatura sem ter contato com textos não é uma aula de literatura, é uma aula de teoria literária. E a gente não está aqui agora para traçar conceitos
da teoria da literatura. Nós estamos aqui agora para estudar o que é literatura em contato com os textos no nosso dia a dia. Então, por isso, eu vou ler mais um texto para vocês, mais um poema também de Carlos Drummond de Andrade, que o título é No Meio do Caminho, ok? Tô colando aqui do lado, tá, gente? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí eu pergunto a vocês, o que significa essa pedra no meio do caminho? O que significa essa pedra? E a partir do significado dessa pedra, vocês vão traçar um outro significado. O significado real da palavra pedra, que é diferente do que está aí nesse poema. A partir disso, eu pergunto a vocês, esse texto é literário ou não literário? E se eu digo a vocês, ganhei um colar de pedras preciosas, a palavra pedra aí, nesse contexto, é denotativa ou é conotativa? Que tipo de linguagem é utilizada? Ganhei um colar de pedras preciosas. Denotação ou conotação? E é isso aí. Quem respondeu denotação, acertou. É o sentido real da palavra. Pedra preciosa é realmente a pedra que nós conhecemos. É uma rocha, é uma pedra. Sentido real do dicionário. Então, por isso a linguagem é denotativa. Tinha uma pedra no meu caminho. Conotativo. Não tinha uma pedra, não tinha um pedregulho. O que tinha no seu caminho era um obstáculo que impedia que você, provavelmente, o ultrapassasse. Então, esse obstáculo é chamado de pedra naquele momento, naquele determinado texto. Então, aí nós dissemos que esse texto é a linguagem conotativa. Então, recapitulando o que nós vimos até aqui, entendemos que a literatura vem do vocábulo litera, que significa palavra, que a literatura é uma forma de arte, é expressa através da arte, e mais precisamente como a arte da palavra, percebemos que os textos, para serem considerados literários, eles precisam apresentar o processo de conotação e não de denotação. A conotação é a linguagem figurada, a denotação é aquela linguagem real do dicionário, informativa, referencial, ok? E percebemos na leitura de alguns poemas que as palavras dentro de um texto literário elas têm plurissignificados. A linguagem literária ela é plurissignificativa. Então ela abre uma margem para que você possa interpretar aquele texto de acordo com aquilo que você compreendeu, que você entendeu de um texto literário.